A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula aqui, para falarmos da palavra do Senhor? Hoje é a segunda aula do módulo Valores Cristãos, algo muito importante para mim e para você. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por mais um momento onde podemos ouvir da Tua palavra e aprender da Tua palavra. Abra os nossos corações, abra as nossas mentes, que a gente consiga entender e fluir daquilo que tudo que nós aprendemos, que não basta só entrar na nossa mente, no nosso coração e ficar parado lá, nós temos que proliferar isso para fora, né? Mostrar para o mundo o que a gente está aprendendo e como a gente está agindo, como nós somos nova criatura e os nossos novos valores, Pai. Fala a todos os corações, tira todo o cansaço, mágoa, rancor, tudo que impede de aprender a sua palavra seja repreendido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na primeira aula deste módulo, Valores Cristãos, falamos sobre posicionamento, e algo muito importante. No primeiro módulo, falamos sobre nova criatura. E você entendeu que você é uma nova criatura, aceitou a Jesus e uma nova criatura existe agora através da sua vida, do seu posicionamento. E no Valores Cristãos, agora que é o segundo módulo, a gente teve a primeira aula como posicionamento. Né? Não é o tema dessa segunda aula, mas eu queria citar uma situação para vocês, um testemunho, na verdade, que eu e minha esposa, quando a gente se converteu, estávamos grávidos do nosso segundo filho, né? A gente tinha um filho, aí se converteu, começamos a ler a palavra e entendemos que estávamos devendo algumas coisas ao Senhor. A gente decidiu casar, né, com a bênção de Deus, que a gente não tinha tomado essa atitude ainda, entendeu que a gente tinha que ter através da palavra do Senhor. E já estávamos grávidos do segundo filho quando tomamos essa decisão. Demoramos aí um tempo para acertar. O Enzo, que é o nosso segundo filho, acabou nascendo. E depois de um tempo a gente falou, vamos determinar um mês para poder casar. A gente começou a ler a palavra e entender que tudo que estava errado a gente iria se consertar. Como bom casal moderno, na época a gente era juntado com aquela certidão de união estável. Então, quando a gente se converteu ali, grávidos do segundo filho, entendemos que isso não estava ok. Depois o Enzo nasceu e falou, quer saber, vamos casar para a gente tirar essa dívida que a gente tem com Deus da frente. O casamento aconteceu, o Enzo tinha 1 aninho de vida, na verdade, já tinha passado 1 ano de vida dele quando a gente realmente realizou aquela cerimônia ali e Deus abençoou a nossa união. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente tomou essa decisão de casar, o Enzo era pequenininho, bebezinho ainda, ele começou a ter uns problemas de saúde sérios que a gente não conseguia entender o que era. Né? Ele praticamente desfalecia nos nossos braços. Uma vez por mês ele tinha esses ataques, próximo à mesma data, todo mês. Né? Gritava, chorava alto, depois desfalecia. A gente ia para o hospital, saía de casa de pijama, desesperado. Mas foi um período difícil, mas o que eu quero dizer para vocês é que se baseando nesse testemunho na primeira aula que a gente teve, nós nos posicionamos, entendemos, como foi falado no primeiro módulo, que a gente era nova criatura e nos posicionamos, como falamos em valores cristãos. Temos certeza que o posicionamento é um grande valor cristão. Se você entendeu que você é nova criatura, se posicione. Nós nos posicionamos e falamos, não, nós vamos casar. Não entendíamos o que o Enzo tinha, mas tomamos essa posição. Entendemos pela Bíblia que Deus é maior, se Deus é por nós, quem será contra nós? E que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, tínhamos que continuar sendo igreja. E não arredamos o pé, não desistimos da nossa decisão. O inimigo fez isso para que a gente desistisse de casar, desistisse de receber a bênção de Deus na nossa união. E foi um período muito difícil, meses muito difíceis para a gente ali, mas não desistimos, colocamos realmente o casamento, assumimos essa posição de casar e não recuamos diante disso. Casamos, foi um momento muito lindo, né? Inclusive a minha esposa, a pastora Carla, fala que depois desse dia parece que Deus colocou a gente num foguete. Então te aconselho a se posicionar diante do Senhor. E nunca mais o Enzo teve o que ele estava tendo naquela época. Não sabemos exatamente o que era, buscamos diagnósticos, não achamos. Sinceramente, nem estamos mais preocupados com esse tipo de coisa, porque realmente Deus eliminou. Se era um ataque para a gente desistir, nós não desistimos do nosso posicionamento. O Enzo hoje está com 16 anos, né, e nós nos posicionamos e foi bênção. Então, se você que entendeu que é uma nova criatura, como valor cristão baseado na aula passada, se posicione.
tome um posicionamento diante do Senhor. Podem acontecer ataques, retaliações, situações difíceis, mas se posicionem. Deus sempre vai honrar aquele que se posiciona e, obviamente, se posiciona a favor do reino dele, a favor do reino de Deus nessa terra. Se você confia em Deus, você se posiciona. Então, tome a sua posição, tá bom? Esse é um testemunho, como eu falei, baseado na aula passada, mas hoje enche a tela aí, valores cristãos e o versículo. Pode continuar de tela cheia aí, versículo base deste módulo é: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pode voltar para cá, amém? Filipenses 4:8. Então, esses são valores onde você está colocando o seu valor. Né, em que coisas você está colocando o seu valor. Então, são coisas que honrem a Deus, como fala esse versículo. Tá? Então, leia novamente Filipenses ali, e se você valorizava coisas que não honravam a Deus, mude os seus valores. É esse tipo de coisa falado nesse versículo que eu acabei de ler, é que você tem que dar o devido valor. Amém? Enche a tela aí, ó, aula 1, posicionamento já foi. Hoje falaremos sobre amor e caráter. A aula 3 falará sobre integridade e verdade, e a última aula deste módulo, propósito e vida com Deus. Então, falando de posicionamento foi na primeira aula, falando sobre amor e caráter hoje. Duas coisas muito importantes, dois valores essenciais para quem é cristão. Assumiu sua nova postura, nova criatura, então dê valor aos seus novos valores. Posicionamento na aula 1, se posiciona, que Deus derrama, se posiciona, não deixa o mundo te puxar, te desviar para a direita, para a esquerda, se posiciona, tá? Glória a Deus. E hoje, amor e caráter. Queria citar aqui com vocês um versículo que eu não poderia deixar de citar, falando sobre amor e caráter, João 3,16. Pode encher a tela, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Pode voltar para mim. Lindo demais. Um versículo que prova um amor que a gente não consegue descrever. E este amor, este caráter de Deus tem que estar dentro de nós. É um amor sem medida, né? Quem me conhece sabe que o que eu gosto nesse versículo é o de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, de tal maneira, o que quer dizer isso, pastor? De tal maneira, de uma maneira incrível, de uma maneira que a gente não consegue descrever, de uma maneira maior que imaginamos, exatamente esse tipo de coisa, de tal maneira, de um amor que não dá para explicar, ele é incompreensível, que entregar o seu filho, né, por tantos pecadores como nós, é um amor assim realmente muito acima da média, muito acima da nossa compreensão, mas é isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus é amor, né? Deus nos ama, né, de uma maneira que a gente não consegue descrever. Então, que este amor de Deus, este amor que nós conseguimos sentir dele por nós, que a gente consiga transmitir, que esse valor não fique brecado dentro de nós, que esse amor consiga ser transmitido para outras pessoas, para quem nos cerca, na verdade. Tá? Baseado nesse, vou ler o próximo, que está em João, enche a tela aí, João 13, 34, 35, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ele reconfirma: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Volta para mim aqui, né? No primeiro versículo de João 3,16, mostra o amor incondicional de Deus a todos nós, sem exceção, a todos nós. Né? E agora João 13, 34, 35, ele pede: amem uns aos outros, se amem. Se você quer provar que você é nova criatura, que você tem novos valores, como neste módulo, né? Ame, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que você vai falar que segue a Cristo? Como é que você vai falar? Nem precisa falar. Como é que você vai mostrar que segue a Cristo? Quais são suas atitudes? Quais são os seus novos valores? Se você não demonstrar amor,
você realmente você está seguindo a Cristo só na teoria e não na prática. Os valores têm que ser demonstrados, né, na prática. Ame. Amor, muitas pessoas definem como sentimento, outras definem como decisão. Eu defino como sentimento, mas nós temos que tomar a decisão de praticar esse sentimento. Na minha opinião, ele é um sentimento, mas se a gente não tomar a decisão de amar, nós não vamos conseguir colocar em prática este sentimento. Ame. Não é fácil amar pessoas que fazem coisas contra a gente. Pessoas que falam mal, que tramam planos contra a gente profissionalmente ou pessoalmente. Pessoas que querem envenenar nossa família ou nosso ambiente de trabalho. Isso realmente é uma missão difícil. O amor é uma missão difícil, mas ele é a mais bonita. Então, vamos polir o nosso caráter cristão para que a gente possa amar de verdade. Porque se a gente ama só quem a gente gosta, como a Bíblia mesmo diz, que vantagem isso tem? A gente tem que amar aqueles que muitas vezes não demonstram amor conosco. Então, realmente, hoje a gente está falando de amor e caráter. O caráter tem que ser polido. Porque não é amar fingido. Quem ama fingido não tem caráter. Quem ama por interesse não ama. Só finge que ama e não tem caráter. Então que a gente consiga deixar o nosso caráter cristão polido. Né? E isso também não é fácil para que a gente realmente possa amar de verdade. A Bíblia pede para a gente orar pelos nossos inimigos, servir os nossos inimigos. É difícil fazer isso. É bonito ler da glória a Deus, bonito falar para os outros esse tipo de coisa, mas praticar esse tipo de coisa tem que ter o caráter cristão polido. Não se corromper, onde todo mundo se corrompe, é ter o caráter cristão polido. Ah, mas você vai se dar bem, pode garantir isso, pode garantir aquilo, você não vai fazer porque vai desonrar a Deus e você ama ao Senhor. E muitas vezes até por amor àquelas pessoas você vai fazer papel de bobo porque Deus vai se manifestar. E vai mostrar o tamanho dele na sua vida, em nome de Jesus. Então não corrompa o seu caráter e ame o seu inimigo. Eu amo o meu inimigo, você ama o seu, vamos amar os nossos inimigos. Amai-vos uns aos outros, como diz aqui, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Ou seja, se nós não demonstrarmos o caráter cristão e o amor principalmente, não tem como ser imagem e semelhança, né? Lá em Gênesis a gente lê, né? Vamos criar um homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, não é só uma imagem, não somos parecidos só por fora, por dentro e semelhança, vamos agir como Deus age, né? Como Jesus agiu e age e sempre agirá. Jesus não está para apontar dedo, nós vemos o período da graça, Jesus está para perdoar. Então ame. Né? Primeira coisa que eu te peço nessa aula, exercite o amor. Exercite. E o amor é prática, porque se a gente realmente decidir virar as costas, a gente esquece, abandona certas pessoas. Mas não, talvez você trancou em um cofre sentimental algumas pessoas do seu passado ou resolveu desprezar certas pessoas. Deus nessa aula te convida a destrancar esse cofre, abrir essa gaveta de pessoas que estavam esquecidas ali e dar uma olhada para elas de novo. E voltar a amá-las. Esse é o desafio da aula de hoje. Voltar a amar pessoas que talvez você já tenha desistido delas. Porque aquelas que você já ama no seu dia a dia, tá fácil de amar. Mas aquelas que você esqueceu ou resolveu abandonar, volte a amá-las. Vamos fazer esse desafio hoje. Próximo versículo. Gênesis 45, 3, 5. Aqui, né, antes de ler, eu quero contextualizar com você, porque aqui é a história de José do Egito, que realmente teve ali, por tudo que a Bíblia descreve, embora amado pelo pai e pela mãe, um crescimento ali bem difícil. Uma pessoa que foi vendida pelos próprios irmãos, né, muitas vezes não, dado como morto pro pai, né, enfim. E ao chegar no palácio ainda sofre acusações, é preso. Não foi uma realidade fácil, mas José decidiu ter o caráter cristão. E esse é um valor incrível, né? No caso, o caráter de Deus naquela época. E José passa por tudo isso e nós não lemos nas Escrituras
murmurações de José. José ele tem um posicionamento, né, um valor cristão, né, muito forte, que Deus não deixou ele desviar, cuidou dele como cuida de mim, de você, com muito carinho, e mais do que isso, que Deus cuida com muito carinho de todo mundo, mas José entendeu esse cuidado mesmo em momentos de dificuldade. Isso é caráter. Isso é caráter cristão. Você entendeu o cuidado de Deus mesmo em situações que você não está entendendo. Isso é caráter de Cristo. Não entendi, mas eu sei que Deus tem um propósito nisso. Não entendi, querem que eu responda, querem que eu retalhe, querem que eu brigue, mas eu não vou fazer isso porque existe um propósito de Deus em tudo isto aqui. Então, isto é um caráter cristão muito polido. É um caráter de Deus dentro de você muito forte, muito polido. Ele soube passar pela venda. Não estou falando para vocês que José não deve ter ficado triste com aquilo que aconteceu. Eu acho que ele realmente ficou muito, muito triste. Ao chegar no palácio também honrou ao Senhor, resistindo às tentações ali na casa de Potifar, né? E resistiu e foi preso injustamente, mas o caráter, ele sabia que ele estava honrando a um Deus, ele não mentiu. Embora os outros tivessem acusado ele não defraudou ninguém, ele não traiu ao Senhor, não traiu os princípios dele, isso é caráter. E aqui eu quero ler com vocês, porque depois que ele passa por todas essas provações, eu quero que você entenda que se você mantiver o seu caráter cristão polido, e o amor ao Senhor, e mesmo as pessoas que te fizeram coisas erradas, Deus agirá extraordinariamente. Deus agirá extraordinariamente. Né? Deus vai se manifestar de maneira extraordinária. Pode escrever. Deus vai se manifestar de maneira extraordinária. Muito mais do que você pediu ou pensou. Deus se manifestará. Deus se manifestará. Foi assim que aconteceu com José. Ele soube passar pelo processo. Ele não deixou o caráter dele ser corrompido. Não corrompeu o caráter dele, o caráter que Deus imputou a ele. Não foi corrompido, continuou ali amando ao Senhor em todas as situações difíceis e Deus o honrou. Tentou ali sair por uma vez da prisão, pediu ajuda, pediu para que lembrassem dele, mas não era o momento e nós também temos que entender. Nós vamos agir, vamos muitas vezes fazer coisas ou agir pelos nossos próprios braços, mas tem horas que nós não vamos alcançar e a gente tem que entender isso também, que é no momento certo, é no momento de Deus que as coisas vão acontecer e aconteceu para José. Ele é chamado a interpretar um sonho e as coisas mudam, a visão muda. Enquanto você estiver mantendo o seu caráter cristão e mantendo o amor, essa chama do amor acesa dentro de você, Deus se manifestará. Por mais difícil, talvez que você esteja assistindo essa aula e passando por alguma dificuldade, mantenha o seu caráter cristão e o amor aquecido dentro do seu coração, Deus se manifestará. Oh glória, Deus se manifestará. Então, Deus se manifestou na vida de José e o jogo foi virado. José passou de um escravo vendido, de um preso, para governador do Egito. E aqui eu quero ler com você um momento em que Deus dá discernimento para ele que um grande sofrimento viria e ele inteligentemente, pelo poder que lhe foi dado, começou a estocar mantimentos e ele encontra os irmãos que o venderam. Vamos ler esse texto, depois eu quero te fazer algumas perguntas. Enche a tela em Gênesis 45, 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. É muita visão, é muito discernimento, é muito caráter fazer o que José fez. Ei, eu passei por tudo isso e você talvez está imputando ao seu coração muitas situações difíceis que você passou e imputando culpa a certas pessoas. Entenda que muitas situações ocorreram porque Deus quis que ocorresse. Só que grandes planos ele tinha diante de toda essa situação. Tem diante de toda essa situação.
porque José reconhece, né, que no fundo, lá atrás, foi tudo plano de Deus para que, como ele fala aqui, conservação da vida. Existia uma escassez que ia acontecer lá no futuro, ele tinha que preparar, forjar alguém para estar lá. E José entende, olha para trás de toda essa situação e fala, foi mão de Deus em tudo isso. Sabe o nome disso? Caráter. Caráter de Deus, caráter cristão. É isso. Eu entendi o plano de Deus. Eu não estou aqui para retalhar pessoas, isso é caráter cristão. Porque imagina eu e você nessa situação, com a oportunidade de pegar pessoas que fizeram mal para nós, né, que nos prejudicaram, que nos venderam, que elas, na verdade, os irmãos de José quiseram se desfazer dele, sumir com ele. Se a gente estivesse numa outra posição e essas pessoas dependessem da gente nessa situação, qual seria a sua atitude? Qual seria? Seria de retaliação? Porque pelos olhos humanos é aquela hora que a gente coça as mãos aqui e fala, o quê? Agora eu pego esse pessoal. Agora eles vão ver o que eu vou fazer com eles. Me venderam? Agora sim eles vão ver o que eu tenho preparado para eles, mas não. José tem o caráter cristão, caráter de Deus ali, e lê toda aquela situação desde o início e falou, olha, tudo isso foi preparado por Deus para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vós. Foi Deus esse plano todo de me enviar aqui para o palácio, mesmo que eu passei aqui, me forjou, né? E na hora certa Deus me preparou para que eu surpreendesse ali o faraó e ele me nomeasse governador e eu tivesse a liberdade de reorganizar isso aqui para que muitas pessoas não morressem. Visão. Enquanto a gente está preocupado com um detalhe que foi pedra de tropeço para a gente, cadê a nossa visão? Cadê o nosso caráter? Cadê o nosso amor pela obra de Deus? Para de lamentar o passado. Para de lamentar coisas que eram para dar certo e não deram certo. Ei, foi vontade de Deus em tudo isso. Olha para frente. Olha, dá um passo para trás e olha o plano mais no geral e vê tudo aquilo que Deus planejou e aonde Deus quer te levar. Não sei se você está assistindo esse vídeo como governador, como pessoa vendida, como pessoa no cárcere, eu não sei em que fase de José você está, mas existe um plano de Deus diante de tudo isso. Não perca o seu caráter, não perca o amor pela obra de Deus, não perca o amor pelo Senhor e por quem te cerca, por todos que te cercam. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Agora eu vou citar um texto para vocês que mostra muito, né? O de José também mostrou muito o caráter e o amor, mas em um certo momento Jesus é questionado, né, sobre quem é meu irmão, quem realmente eu devo amar, quem é meu irmão, e Jesus conta uma parábola ali que eu gostaria de compartilhar com você hoje e vou me encaminhando para o final desta aula, que diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 30. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o e se retiraram, deixando-o meio morto. Entenda nesse texto que descia um homem de Jerusalém para Jericó, um judeu, provavelmente ali na história de Jesus, de Jerusalém para Jericó. E ali ele foi surpreendido, né? Assaltaram, levaram tudo dele, espancaram ele, deixando meio morto, como fala a palavra. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, igreja, sim, homem importante de palavra, respeitado socialmente, e vendo-o, passou de largo, ou seja, passou longe desse judeu, viu que ele estava ali espancado, sangrando, maltrapilho, passou de largo, é isso que a Bíblia diz. Versículo 32, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, um levita, uma pessoa que louva ao Senhor, que cuida do templo, né, que tem outros afazeres na obra de Deus, né, chegando àquele lugar, vendo também aquela situação, passou de largo, passou longe, desviou daquela situação. Mas certos samaritanos não se davam com os judeus, igreja, mas certos samaritanos, que seriam povos na teoria inimigos, mas certo samaritano viajando veio até ele e vendo foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele,
e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Igreja, nós não estamos aqui só para gravar aula, para buscar views em redes sociais, no YouTube. Nós estamos aqui para praticar a palavra de Deus, para agir como se a gente alegrasse o coração de Deus, para termos caráter cristão, para termos amor verdadeiro e não sermos hipócritas que ficamos falando disso ou daquilo de maneira vazia. Você que está assistindo essa aula, consulta o seu coração, como realmente está o seu amor e o seu caráter cristão. Quais são os seus valores hoje? Quais são os valores que estão realmente povoando o seu coração? Posicionamento, você está posicionado, como foi na aula passada? Tomou uma posição mesmo de seguir a Cristo, porque você entendeu que é nova criatura? Você ama de verdade? Esse é o maior valor de todos. Como eu gosto de falar, se o amor for o primeiro da lista, o resto fica fácil. O duro é quando o amor está em terceiro, quarto, quinto ou mais para baixo. Aí realmente complica, mas enquanto o amor for o primeiro da lista, realmente grandes coisas vão acontecer. Então, posicionamento, amor, caráter cristão, como está o nosso caráter? Porque aqui, 3 pessoas, um sacerdote, um líder religioso na época, ver uma situação daquela e passar como se não visse nada, como se não conhecesse, por mais que não conhecesse a pessoa, existe alguém ali agonizando, pedindo socorro. Um levita que cuidava da casa do Senhor, passar de largo numa situação dessa. E um teórico inimigo, um samaritano, passa e fala, não posso deixar. Ah, mas ele é judeu, não importa. É uma vida. E eu quero que a gente responda para a gente mesmo, para quem nós estamos virando as costas hoje. Talvez nós também estamos nesse momento da vida passando de largo por alguém que está precisando da nossa ajuda. Passando de largo até às vezes nem por uma pessoa, mas por uma situação que a gente sabe que se a gente fizer algo, a coisa se reverte. Se a gente se posicionar, as coisas mudam, mas estamos passando de largo porque talvez aquilo não gere um benefício para mim, para você. É assim que a gente está lidando com o nosso caráter cristão. A gente está num ministério na igreja onde o nosso ministério pode até estar bem, o do lado está ruindo, e a gente criticando o líder, criticando as pessoas que estão, em vez de tomar um posicionamento de ir lá ajudar. Porque aqui, nesse texto que a gente leu, nós temos os 3 temas falados até agora nesse modo. Nós temos posicionamento. O samaritano se posicionou falando, não posso deixar essa situação desse jeito. Primeira coisa, posicionamento. Segundo, por amor a uma vida. Por amor a uma vida, eu não posso deixá-la nesse estado. Ah, mas eu vou gastar dinheiro. Eu não posso deixar esta vida nesse estado. Para de passar recursos mundanos na frente da obra do Senhor. Vida é dom de Deus. Como é que você vai deixar uma vida ruir porque você vai ter que usufruir dos seus recursos? Chega, isso não é amor. Amor é falar, eu vou realmente cuidar dessa vida como ela tem que ser cuidada. Ame! Eu não conheço a vida, mas ame! É isso que foi pedido a mim e a você. Ame! E caráter, eu vou colocar ela aqui, vou cuidar dela. O caráter cristão, não importa, não vou fingir que eu não vi. Ninguém aqui está vendo que eu não vi, certo? Mas então eu vou fingir que eu não vi. Ninguém está me olhando? Deus está te olhando. Deus está te olhando. Deus escreveu aqui porque, óbvio que é uma parábola, mas ele está de olho deixa eu pegar aqui a palavra, eu esqueci, no sacerdote, no levita e no samaritano. Ele está de olho em todos nós. Quais são as nossas atitudes quando ninguém vê? Quando a gente vê uma situação difícil que ninguém está vendo? Qual é o nosso posicionamento, qual é o nosso caráter? Qual é o nosso amor pela pessoa, pela situação, pela obra de Deus de verdade nessa terra? Viemos aqui realmente para nos posicionarmos ou só ficar falando bonito, gravando videozinho ou dando like em vídeo? É isso? Não, nosso posicionamento é muito maior que esse. Nosso caráter cristão vai nos levar a atitudes muito maiores porque amamos a obra de Deus. Amor como principal sentimento. Amamos a obra de Deus. Você ama a obra de Deus? O que você está fazendo pela obra de Deus? Efetivamente, o que você está fazendo?
ame em primeiro lugar. Glória a Deus. Vou partindo aqui para o último texto. E esse texto, o primeiro texto dessa aula aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, lá em João 3,16, né? Eu quis começar porque eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo e realmente sou muito grato ao Senhor por nos amar de uma maneira que a gente não consegue explicar e entender. Né? E eu queria encerrar falando sobre um texto lindo que a Bíblia tem sobre amor. Então, eu acredito que Deus tenha moldado hoje, mais uma vez em mim e em você, o nosso amor e o nosso caráter. Que a gente consiga realmente se comportar, né, de maneira que honre ao coração do Senhor. Faça um checklist, eu já falei em outras aulas, com quem você está andando, em que lugares você anda frequentando. Tem coisas que Deus está te pedindo para não fazer mais e você ainda está fazendo, ou está fazendo achando que está fazendo escondido de Deus, sendo que de Deus nada se esconde. Deus é maravilhoso, Ele está em todo lugar, te vê, cuida de você, cuida de mim, glória a Deus por isso. Mas eu queria ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor, o maior de todos os sentimentos, que diz assim, e a gente encerra essa aula: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine, ou seja, um som vazio que começa e acaba e acabou por aí. Né? Não adianta você falar língua dos homens, língua dos anjos, se você não tem amor, não serve para nada, não tem serventia. Versículo 2, e ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas não tivesse amor, nada seria. Olha o tamanho do amor. Tivesse toda a fé, eu tenho toda a fé, realmente eu falo para aquela montanha sair daqui, para ali ela vai, né? Como Jesus falou. Ou realmente eu tenho o dom de profecia, sou um profeta. Deus fala comigo, eu transmito, né? Eu sou um profeta, né? Conheço todos os mistérios e todo o conhecimento. Pergunta que eu respondo. Eu sei de todas as matérias, sou a pessoa mais inteligente do mundo, é isso que a Bíblia está falando. Neste nível, se eu chegar neste nível, né? E não tivesse amor, nada seria. Você entende a importância do amor? Agora pensa o inverso. Vou fazer o contrário do versículo 2 aqui. Se você tem amor, ama as pessoas, ama a obra do Senhor, tem o seu caráter cristão polido, sabe se posicionar, mas não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nem fazer uma conta de matemática. Ei, seu é o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus dá realmente valor. Não estou falando para você não estudar, estuda, seja bom profissional, mas entenda realmente qual é a tua essência. Quais são realmente os seus valores cristãos? Seu valor não é só aquele diploma que tem na parede, ou o negócio que você fecha, ou o serviço que você faz. Eu sei que você tem valor no serviço, eu sei que você tem valor aí no mundo, as pessoas te valorizam, você ganha pelo que você faz, e isso é um valor. Nós estamos falando de valores muito maiores do que esse. Entenda isso, que o valor do amor para Deus é incrível. Tanto que Ele começou fazendo isso conosco. Se Deus é amor, a gente tem que representá-lo nesse sentimento, nesta posição, nesta decisão também. Entenda o valor do amor. Então, se você for o cara mais incrível dessa terra e não tiver amor, de nada adianta. De nada adianta. Versículo 3, e ainda que destruísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, sou muito, muito rico, talvez o cara mais rico desta terra, se eu distribuísse tudo aos pobres, né, como uma atitude minha, né, de bondade, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, falou, olha, não faz isso com eles, não me queima, né, mas com eles não faça isso, mas não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não adianta tomar esse tipo de atitude se o amor não for a base disso tudo. Entenda isso, como o amor tem que ser a nossa base para as nossas atitudes. E reflita comigo, se o amor realmente for a base das nossas atitudes, muitas atitudes ruins que a gente infelizmente toma, nós não tomaríamos. Porque se o amor é a base, é a referência, muitas coisas que a gente fazia, a gente não vai fazer mais. Muitas atitudes nervosas,
desequilibradas, estressadas, que talvez a gente tome, não tomaria, porque se o amor é a base, se parte do amor, a gente não agiria dessa maneira, não levaria problemas da casa para o trabalho, não estressaria o nosso lar, enfim, dentre outras coisas, o amor como base nos permite não nos rebaixarmos a isso, a esse tipo de coisa. Porque realmente o caráter e o amor de Cristo em nós faz com que a gente tenha realmente uma vida feliz, independente das circunstâncias. Ame, igreja, ame, vou continuar. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. São sentimentos que a gente vai ter que passar. O amor é sofredor. Tem hora que a gente vai amar quem nos ama e por isso nos causa algum sofrimento. Mas ame, não desista. Mas o amor é benigno, ele é bom. Ele é bom, porque no fundo até você pode ser retalhado, mas você sabe que se o amor estiver aflorado, Cristo está com você ali, você é um bem-aventurado, mesmo que estiver sofrendo naquela situação. E paz você vai sentir, com certeza, por estar amando e não retalhando. Deus vai falar ao seu coração. O amor não é invejoso, ele tem ou não tenho. Que inveja não, tira isso do seu coração. Ame, celebre com as pessoas, né? Chora com os que choram, se alegre com os que se alegram também, né? Torça pelo seu irmão, né? Quanto aos seus inimigos, os ame. Né? A Bíblia fala que o ímpio um dia está, no outro dia não está mais, virou pó, virou migalha. Então não se preocupe com os outros, se preocupe sim em se comportar como filho, tenha caráter, ame. Né? O amor não se trata com leviandade, não é da boca para fora, não é de maneira fingida, é do coração, é sincero, é verdadeiro, porque o nosso Deus é verdadeiro. O caminho, a verdade e a vida, seja verdadeiro. Não se ensoberbece, você não vai pisar em ninguém, você não vai se achar mais que ninguém, não tem ego, não tem orgulho, tem amor. Né? Tira isso do seu coração, está ocupando espaço do que o amor poderia ocupar. Ocupe seu coração com amor. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Acalme o seu coração, ame de maneira verdadeira. E sentimentos que te perturbam vão sair, porque o amor vai invadir teu coração, com certeza. Não vai ser indecente, não é amar por interesse, eu vou amar, eu vou fingir que vou amar porque eu vou me dar bem. Não é isso, isso não é caráter cristão, isso não é amor verdadeiro. Tá? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Não dá abertura para a injustiça, não folga com a injustiça. Não dou abertura para isso. Tá? Com a justiça, aperta a injustiça. Não tem brecha para você aqui não. Não folga com a injustiça. Não é injusto, o amor não é injusto. Não tem como amor e injustiça caminharem juntos. Não existe. Ou existe um ou existe outro. Mas folga com a verdade sim. Abre, entra. A verdade sim, eu amo a Cristo, eu amo a Deus, eu amo meus irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é fácil. Né? Mas é o amor que folga com a verdade. Ame de maneira verdadeira. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é uma vitamina, o amor é um antídoto, o amor é cura, igreja. Muitas vezes, para sermos curados, precisamos amar. Já entendeu que o remédio para a cura, para a tua cura, para a minha cura, para a nossa cura, em muitos sentidos, é o amor? Embora a gente se preocupe com tratamentos e remédios, eu não tenho nada contra isso, mas eu quero dizer para você, muitas vezes a nossa cura está na falta de amor. Começa a amar mais e você e eu, nós todos, nós vamos ser curados de coisas incríveis. O amor traz cura. Ele tudo sofre. Não tem nada que o amor não possa suportar. Tudo crê. Com amor você vai conseguir entender melhor situações que talvez hoje você esteja reclamando. Mas com amor e caráter cristão você vai ler isso de uma outra maneira, como José do Egito leu. Tudo espera. Fica tranquilo, você crê você e eu cremos num Deus que tudo pode. Então nós esperamos em Deus, não em seres humanos. Por isso amamos a Deus sobre todas as coisas. E ame, aprenda a amar essa situação que você está passando. Depois você me diz o que aconteceu. Tudo espera, tudo suporta. Se não tivermos amor, nós vamos cair. É isso que a Bíblia está falando. Mas se tivermos amor, estaremos firmes para suportar certas situações que passaremos ou passamos agora nesse momento. Né? A gente vai conseguir suportar esse tipo de coisa.
Amém? Que incrível que é o amor, não é? Espero que você encerre essa aula amando bem mais. E eu também. Né? Que a gente entenda que o amor é algo que nos alimenta. Para pensar nisso e nos cura. Ame sem medida, como Jesus pediu para a gente amar. E nessa aula, 3 tópicos como aplicação prática eu gostaria de deixar para você. Então, enche a tela aí, aplicação prática. Amar pessoas difíceis. Ai, pastor, podia ficar sem essa lição de casa? Ame pessoas difíceis. Quem é que está tirando a tua paz? Quem está te perturbando no dia a dia? Ame essas pessoas. Vamos lá, vamos exercitar? Amar pessoas difíceis. Porque amar as fáceis, tá tranquilo. Honre ao Senhor amando pessoas difíceis. Segundo tópico, perdoar. Você vai perdoar mesmo como quando o amor invadir seu coração. Aí você vai perdoar. Enquanto o ranço, a mágoa, o rancor estiver povoando ali o espaço do amor, vai ser uma briga feia. Mas quando você decidir se livrar disso e o amor realmente invadir 100%, perdoa, perdoa. Amém? São aplicações práticas. Amar pessoas difíceis, perdoar. E o último tópico, servir sem esperar ser servido. Viemos para servir. Servir por quê? O que eu ganho com isso? Por amor. Sirva por amor. Se posicione por amor. Tenha o caráter polido por amor. Sirva. Deus pediu para servir? Sirva. Então, faça pelas pessoas. Pensa aí na tua cabeça agora, quem é que está precisando de você que você está negando ajuda? Quem é que está precisando de você que você está fazendo vista grossa ou passando de largo, como falou a palavra hoje? Não passa de largo, não. Em nome de Jesus, sirva sem esperar. O que eu ganho com isso? Nem faça essa pergunta na sua mente, nem no seu coração. O que você vai ganhar com isso? Você já ganhou. Já ganhou. Sirva sem esperar ser servido, perdoe e ame pessoas difíceis. Amém? Encerramos a aula de hoje. Te agradeço a companhia. Você que não conseguiu assistir com a gente às 8 horas da segunda-feira, espero que assista em outro horário. A palavra de Deus te alimente. Amor e caráter cristão, valores incríveis. Eu espero que nessa aula tenha aumentado ainda mais na tua vida. Viva coisas extraordinárias. Valorize os valores cristãos. Tá bom? Um beijo no teu coração. Até segunda que vem. Fiquem com Deus.